Você já sentiu que Deus está falando, mas ninguém mais escuta? Foi assim com Isaías. Ele caminhava entre reis, mas sua alma ardia como a de um profeta. Cercado por luxo, política e rituais vazios, Isaías via algo que os outros não viam. O pecado corroía o povo por dentro. Os sacrifícios eram abundantes, mas a justiça havia desaparecido das ruas de Jerusalém. Era o ano em que morreu o rei Uzias. O povo estava confuso. A liderança política parecia abalada. Foi então que Isaías teve a visão que mudaria tudo. Ele não ouviu um boato, não leu um manuscrito. Ele viu o Senhor. O trono não estava vazio. Deus ainda reinava. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías 6:1. O templo tremeu. Os serafins gritavam, Santo, Santo, Santo. E Isaías, diante da glória divina, desabou. Ele não disse, eu sou bom. Ele disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Ali, ele entendeu que antes de anunciar a salvação, precisava ser purificado. E foi. Uma brasa viva tocou seus lábios. Foi como se Deus dissesse, você não falará com sua força, falará com a minha. Isaías foi chamado não para agradar, mas para confrontar, para anunciar um Messias e também o juízo. No meio da corrupção, ele profetizou esperança. No meio da idolatria, ele revelou um servo sofredor. Mas naquele primeiro encontro com Deus, o que mais marcou Isaías não foi a missão, foi a santidade. E talvez seja isso que está faltando hoje. Você vive cercado de vozes. Todos opinam, todos julgam, mas quantos ainda veem o trono alto e exaltado? Isaías nos lembra, Deus ainda fala, mas só ouve quem se cala. Você já se calou hoje? O coração de Isaías queimava com a missão, mas sua tarefa era ingrata. Pregar para um povo que não queria ouvir. Depois da visão no templo, Deus não lhe prometeu aplausos. Pelo contrário, o Senhor disse algo que gelaria qualquer um. Vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Isaías 6:9. A missão de Isaías era plantar sementes, mesmo sabendo que o solo estava endurecido. Suas palavras seriam como trovões em meio à surdez espiritual. E isso dói. Você já tentou ajudar alguém que simplesmente se recusa a mudar? Isaías sentia esse peso todos os dias. Ele falava de justiça aos reis, e eles o ignoravam. Ele denunciava a opressão contra os pobres, e a elite fechava os ouvidos. Ele clamava por arrependimento e recebia desprezo, mas ele não recuava, porque Isaías entendeu, o profeta não vive para agradar, vive para obedecer. Mesmo diante da rejeição, ele continuava, com lágrimas nos olhos, anunciava tanto a queda quanto a promessa. Porque no meio das ruínas, Deus ainda preparava algo grandioso. E Isaías viu, sim, ele viu o futuro. Ele profetizou que uma criança nasceria, que haveria um descendente de Davi que traria luz, um Messias, um rei diferente, um Deus conosco. Mas antes do nascimento viria o juízo. A terra seria devastada. A Assíria invadiria. Babilônia se levantaria. O templo seria tocado. E tudo o que era orgulho cairia por terra. Isaías falava com paixão. Não era frieza, era amor. Ele via o que Deus via, um povo que se afasta do seu Criador, mas que pode voltar. E aqui está o ponto. Isaías não é só sobre o passado, ele fala comigo e com você. Quantas vezes Deus também fala e você não escuta? Quantas vezes ele mostra, mas você desvia o olhar? Isaías grita nos nossos dias como gritou nos palácios de Judá. Deixem de fingir, parem com os rituais vazios, lavem as mãos, pratiquem o bem, façam justiça ao órfão e defendam a viúva. O problema nunca foi Deus parar de falar. O problema é quando o coração endurece. A cidade de Jerusalém ainda estava de pé, mas por dentro já estava ruindo.
O povo dizia: somos o povo de Deus, nada nos acontecerá. Mas Isaías via a verdade. O pecado havia tomado o trono do coração. As festas continuavam, os sacrifícios não cessavam. Mas a injustiça corria solta nos mercados, nos tribunais, nas casas. Os ricos exploravam os pobres. Os líderes pensavam apenas em si. E as mulheres mais influentes andavam com colares de vaidade, enquanto crianças dormiam com fome nos becos. Isaías, movido pelo Espírito, denuncia essa hipocrisia com palavras que ainda nos estremecem. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Ele não gritava com ódio, mas com o coração partido. Isaías via a distorção da verdade. Ele via a cidade que Deus amava se tornar um poço de arrogância. E sabia, isso não ficaria impune. Foi então que ele começou a anunciar um tempo sombrio. Um dia que viria como fogo consumidor. Um julgamento que não respeitaria títulos, aparências ou riqueza. E ninguém acreditava. Eles zombavam. Diziam: profeta exagerado. As coisas sempre foram assim. Mas Isaías tinha convicção. Quando a palavra vem de Deus, ela não volta vazia. E o que ele profetizou viria a se cumprir com precisão assustadora. Mesmo assim, no meio da advertência, Isaías semeava esperança. Como quem estende a mão a um náufrago, ele dizia: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. Essa é a beleza de Isaías. Ele não foi só boca de juízo, foi também porta de misericórdia, porque Deus, mesmo irado com o pecado, ainda deseja restaurar. Talvez essa palavra hoje seja para você. Talvez Deus esteja dizendo: pare de chamar de normal o que destrói sua alma. Volte. Ainda há tempo. Eu ainda estou aqui. Isaías pregou com lágrimas, o que muitos ignoraram com risos. Mas o dia chegou, e naquele dia, só quem ouviu antes pôde se esconder na rocha. E essa rocha tem nome: Messias. Um dia, no meio de suas orações, Isaías viu algo que nenhum outro profeta havia enxergado com tanta clareza. Ele viu o Messias. Mas não o Messias guerreiro que muitos esperavam. Não um rei com espada de ferro, cavalo branco e gritos de vitória. Isaías viu um menino frágil, nascido não num palácio, mas em simplicidade. E mesmo assim, um menino que carregava os nomes de Deus. E ele profetizou com ousadia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Quem ouvia isso não compreendia. Como assim um menino seria Deus forte? Como alguém tão pequeno poderia ser chamado de Pai da Eternidade? Mas Isaías não vacilava. Ele sabia, Deus estava escrevendo uma história muito maior que a lógica humana. E quanto mais o profeta mergulhava nas visões, mais clara se tornava a figura do servo sofredor. Isaías viu que esse Messias não apenas nasceria, mas sofreria. Ele seria rejeitado, maltratado, desprezado, mas por esse sofrimento viria a cura, a redenção, o perdão. Em suas palavras inspiradas, Isaías revelou: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Aquilo não fazia sentido na época. Um Salvador que seria moído, um rei que sofreria em silêncio, mas Isaías estava vendo o Calvário. Séculos antes da cruz ser levantada, ele viu o sangue, ele viu a rejeição, ele viu a redenção. Você consegue imaginar o peso disso? Falar de um Messias que salvaria, mas que primeiro seria rejeitado pelo próprio povo. Isso exigia coragem, fé, submissão total ao Espírito. Mas Isaías não pregava para ser entendido. Ele pregava para obedecer.
E hoje, olhando para trás, vemos tudo o que ele falou se cumpriu em Jesus. E isso nos ensina algo precioso. Mesmo quando ninguém entende, mesmo quando parece loucura, a palavra de Deus nunca falha. Isaías foi chamado de louco, de exagerado, de radical, mas ele era apenas um homem que ousou confiar na voz do céu. E você? Se Deus te mostrasse algo que ninguém entende, você teria coragem de falar? Havia algo no coração de Isaías que os séculos não conseguiram apagar, um clamor por arrependimento. Ele sabia que o juízo era real, mas também sabia que Deus é misericordioso até o último segundo. Por isso, em meio às advertências, ele continuava abrindo portas. Ele dizia: busquem o Senhor enquanto se pode achar, invoquem-no enquanto está perto. Isaías 55:6. Isaías sabia que o tempo da graça não seria eterno. Haveria um limite, uma fronteira entre a paciência divina e a justiça que viria como tempestade. Mas mesmo assim, Deus ainda dizia: volte, ainda dá tempo. E então Isaías começa a desenhar algo que brilha como ouro em meio ao entulho do pecado. Um reino de paz, um futuro restaurado, uma nova aliança. Ele anuncia que um dia os espinhos dariam lugar ao cipreste, que em vez de cinzas haveria coroa, que em vez do espírito angustiado viria veste de louvor. E diz: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Isaías 55:13. Esse é o coração do livro de Isaías. Uma tensão entre justiça e misericórdia, entre castigo e restauração, entre juízo e promessa. O Messias sofreria, mas também reinaria. Israel seria ferido, mas também curado. A terra seria abalada, mas no fim um novo céu e uma nova terra surgiriam. E isso aponta diretamente para o que vivemos hoje. Você sente que a terra está tremendo, que o mundo virou cinzas? Isaías te lembra, Deus ainda está escrevendo a última página. A cruz foi a primeira parte da promessa. A volta de Jesus será o cumprimento final. Entre uma e outra, estamos no tempo da escolha. E a pergunta que fica é: você vai continuar confiando nas estruturas humanas? Ou vai se esconder no Messias antes que venha o dia? Isaías gritou no deserto da alma de Israel. E hoje a voz dele ainda ecoa para mim e para você. Isaías começou a ver algo ainda mais profundo. Não se tratava apenas de uma restauração geográfica ou política. Era uma obra no íntimo, no coração do homem. Ele entendeu que a raiz da rebelião de Israel e de toda a humanidade não era ignorância, mas dureza, uma cegueira voluntária, um afastamento espiritual que só poderia ser curado por algo que viesse do próprio Deus. Foi então que ele anunciou uma promessa impressionante: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. Aquela água viva não viria dos poços da religião, viria do alto, do Espírito, da promessa que transformaria não apenas comportamentos, mas naturezas. Isaías viu a vinda do Espírito Santo, séculos antes de Pentecostes. Ele via que o Messias não apenas pagaria a dívida, ele também derramaria um poder novo, capaz de criar corações obedientes, limpos, livres. Mas para isso acontecer, algo precisaria ruir primeiro: o orgulho, a autossuficiência, o coração de pedra. E foi por isso que Isaías também anunciou um escândalo para sua época, que Deus escolheria os quebrantados, que exaltaria os humildes, e que sua presença habitaria, não em palácios, mas em corações despedaçados. Ele escreveu: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. Isaías 57:15. Você consegue sentir o peso dessa verdade?
O Deus eterno, Criador dos céus, escolhe morar com quem reconhece que precisa dele, não com os que se acham bons, não com os religiosos de aparência, mas com quem tem a coragem de dizer: Senhor, sem ti eu sou pó. Isaías sabia que o verdadeiro avivamento não viria com trombetas políticas ou manobras sacerdotais, mas com quebrantamento e sede. E isso continua valendo hoje. Se você sente secura na alma, se tudo à sua volta parece terra rachada, Isaías te lembra: a água ainda está disponível. Basta clamar, basta se render, porque a promessa não mudou. Derramarei água sobre o sedento. E você, ainda tem sede? Havia um mistério que Isaías carregava no coração, uma promessa que soava impossível, uma revelação que mudaria para sempre a forma como o povo via a salvação. Isaías ouviu de Deus: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Emanuel, Deus conosco. Essas palavras ressoaram como trovões em meio ao deserto de incredulidade. Como assim? Deus conosco? O Altíssimo se tornaria criança? O Criador tomaria forma de criatura? Isaías talvez não tivesse visto todos os detalhes, mas ele sabia. O céu estava prestes a se curvar sobre a terra, e isso mudou tudo. O povo de Judá esperava um salvador político, um libertador militar. Mas Deus planejava algo muito maior. Ele mesmo viria, não com carros de guerra, mas com mãos pequenas e fraldas, não com gritos, mas com silêncio e cruz. Isaías via o Messias como servo e rei, como cordeiro e leão. E tudo isso começava com uma jovem que carregaria no ventre o próprio Filho de Deus. Essa profecia parece tão clara para nós hoje, depois do nascimento de Jesus. Mas na época de Isaías era um absurdo. Quem acreditaria? Uma virgem dando à luz? Um bebê chamado Deus conosco? Era mais fácil zombar do que crer. Mas Isaías não se calou, porque quando Deus fala, o profeta não mede o impacto. Ele obedece, mesmo quando o mundo chama de loucura. E aqui está uma verdade poderosa. Quanto mais escura a noite, mais preciosa se torna a promessa. Isaías anunciava Emanuel em meio ao caos, enquanto os exércitos inimigos marchavam, enquanto os corações se esfriavam, enquanto o povo confiava mais em alianças humanas do que na palavra. Isaías insistia: ele virá. Talvez você também esteja em uma noite escura. Talvez tenha perdido a fé em líderes, em pessoas, até em si mesmo. Mas hoje, Isaías sussurra à sua alma: ele ainda é Emanuel. Ele ainda está com você. Não desista agora. A promessa não falhou. Isaías não apenas anunciou promessas, ele também desvendou os segredos do fim dos tempos. Em suas visões, ele enxergou além do sofrimento do presente. Ele viu o dia em que o mundo todo seria sacudido, em que o orgulho humano cairia por terra, em que Deus julgaria todas as nações. E o mais impressionante, essas visões foram dadas séculos antes do Apocalipse ser escrito. Isaías descreveu um tempo de escuridão e angústia, onde os homens clamariam por montanhas que caíssem sobre eles. Tamanha seria a glória e a justiça do Senhor revelada. Ele viu o dia do Senhor, e os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a arrogância dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2:11. A linguagem é clara. Não será o poder militar que triunfará. Não será a riqueza, nem a fama, nem a influência social. Tudo isso será varrido. Isaías via com clareza algo que hoje muitos se recusam a admitir. Haverá um juízo final, e ninguém poderá fugir. Nem reis, nem sacerdotes, nem ateus, nem religiosos de fachada. Cada um será confrontado com a verdade nua e santa de Deus. Mas, no meio dessa descrição aterradora, há uma esperança. Isaías revela que um remanescente será salvo, um povo fiel, uma geração que não dobrou os joelhos ao pecado.
homens e mulheres que permaneceram firmes, mesmo quando o mundo desabou. Então ele profetiza: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos, e ele nos salvará. Isaías 25:9. Você consegue sentir a força dessas palavras? É como se Isaías dissesse: não tema as trevas que vêm, tema estar longe de Deus quando elas chegarem, porque no fim não vence quem tem mais, vence quem espera no Senhor. Hoje, muitos zombam dessa mensagem, chamam de terrorismo espiritual, de ameaça ultrapassada. Mas Isaías não pregava medo, ele pregava urgência. Ele sabia que o tempo era curto, que o juízo seria certo e que só existe um esconderijo, a rocha, e essa rocha tem nome: Jesus. Enquanto muitos temiam os exércitos da Assíria ou as forças da Babilônia, Isaías via algo muito mais profundo, um mal invisível, mas devastador: a cegueira espiritual. De que adianta vencer guerras se a alma está morta? De que adianta ter templos luxuosos se Deus não está mais ali? Isaías chorava, não pelos muros caindo, mas pelas consciências que já haviam desmoronado. Ele dizia: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías 1:3. Era como se dissesse: até os animais sabem a quem pertencem, mas o povo de Deus se esqueceu do próprio Deus. E então, no meio desse diagnóstico doloroso, Isaías aponta para a solução: um servo. Não um general, não um imperador, mas um servo manso, rejeitado, que não abriria a boca diante dos seus acusadores. Isaías o descreve com detalhes. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53, 3 e 4. Essa é uma das profecias mais impactantes de toda a Bíblia. Séculos antes da crucificação, Isaías viu a cruz. Ele viu o Messias sendo moído, não pelos romanos, mas pelos nossos pecados. A salvação não viria com espadas, mas com sangue. Não viria do trono de Jerusalém, mas do madeiro do Calvário. E por quê? Porque o problema humano sempre foi interno, e Deus não queria só mudar leis ou reis. Ele queria trocar corações. Isaías enxergou o que muitos ignoravam. O pecado não se resolve com esforço humano. É preciso um cordeiro. É preciso uma oferta viva, santa, perfeita. E esse foi o Messias, ferido por nós, silencioso diante dos que o esmagavam. E ainda assim, intercedendo por seus ofensores. Você consegue imaginar esse amor? Quem se deixaria matar para salvar os próprios inimigos? Esse é o centro da profecia de Isaías. Não o medo, não a condenação, mas o amor escandaloso de um Deus que preferiu morrer do que viver sem você. O livro de Isaías termina onde tudo começou, com uma escolha entre vida e morte. Entre confiar no braço humano ou se lançar nos braços do Eterno, entre resistir ou se render. Ao final de suas visões, Isaías viu algo que ainda nos impacta hoje: um novo céu e uma nova terra. Ele escreveu: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65:17. É como se Deus dissesse: não estou apenas consertando o mundo, estou fazendo tudo de novo. Um mundo onde não haverá mais choro, nem guerra, nem corrupção. Onde a justiça será como o ar que respiramos. Onde o lobo e o cordeiro andarão juntos. Onde o homem voltará ao seu estado original, em comunhão com o Criador. Isaías não termina com juízo, termina com esperança eterna. Ele viu que após a dor viria a glória. Após o sofrimento do servo, viria o reino sem fim. Após a cruz, viria a coroa. Mas só participa desse reino quem decide agora. Por isso, a pergunta não é o que vai acontecer. Isaías já mostrou. A pergunta é: onde você estará quando acontecer? Porque quando Jesus voltar,
E ele voltará, não será mais como servo sofredor. Será como Rei dos Reis. E nesse dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, mas só aqueles que hoje escolhem andar com ele hão de reinar com ele. Isaías gritou no deserto de uma geração fria, e sua voz ecoa até hoje como um trovão doce e firme. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Hoje ele está perto, hoje ainda é tempo de arrependimento, hoje ainda é possível nascer de novo. Amanhã? Isaías não prometeu amanhã,